Boa noite, caros irmãos do canal Espírita Joana d'Arc. Eu sou Genilson Oliveira, do Instituto Espírita Semeador da Fé, do qual eu trago aqui o braço fraterno para todos que fazem esta casa. Aproveito também para trazer o nosso sentimento de pesar para a família do nosso irmão Marconi, para essa casa, para a Marise e seus familiares, pelo desencarne há pouco do nosso irmão Marconi, amigo nosso de longa data, e alegria quando nós nos encontrávamos, principalmente nos eventos do Evangelho no Lar. E o último, agora, em fevereiro próximo, no encontro anual do Evangelho no Lar realizado no Regeneração. E, para tanto, hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho no Lar. Mas antes de nós entrarmos nas nossas considerações principais do Evangelho no Lar, da sua importância, eu vou fazer aqui um breve comentário com relação ao Evangelho no Lar, a necessidade do Evangelho no Lar, nesse momento que nós estamos passando, da pandemia, onde o Evangelho no Lar seria e é também indicado como um remédio salutar para que nós possamos, passo a passo, enfrentando as tribulações da vida. Na nossa casa, o mentor espiritual nos orientou para diariamente, às 19 horas e 45 até às 20 horas, nos reunirmos no Evangelho para vibrar por todos os nossos irmãos que estão passando pelas enfermidades que foi trazida pelo nosso irmão invisível, o vírus da coronavírus. E por que o vírus da coronavírus? A forma escolhida foi uma pandemia e não uma guerra. Por quê? A guerra ia trazer ódio entre as nações, entre os irmãos, para que não houvesse, justamente, para não gerar sentimentos de raiva e divisão. Aí vem o fato da contaminação ser global e não pontual. Foi precisamente para romper qualquer preconceito de credo, etnia, posição social ou nacionalidade, mostrando a igualdade de todos. Pensar bem, meus amigos, o planeta Terra vem sendo assolado há algum tempo por alguns eventos que nos sinalizam para que nós possamos fazer as nossas reflexões profundas em nosso ser. Vejam só vocês, no século XX passado, nós estamos no XXI, tivemos a gripe espanhola, tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a gripe asiática, a AIDS, alguns só. Século XXI, vocês lembram, no ano de 2001, aconteceu, era situação lá nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas, lembram? Após 2004, tsunami da Indonésia, mais de 230 mil pessoas morreram. 2009, mais para cá, a gripe suína, o H1N1. Vejam só vocês que o plano espiritual vem dando oportunidades e mais oportunidades para o homem fazer a sua transformação. E, infelizmente,
continuamos recalcitrantes. É aí que eu vou me reportar ao nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec já nos trouxe, no início do nosso livro. Na introdução, ele diz assim: o objetivo desta obra. Os assuntos contidos nos evangelhos podem ser divididos em 5 partes. As ações comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja, o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável: o ensinamento moral. Por falar em ensinamento moral, eu sigo mais um pouquinho para frente. Capítulo 17, Sede Perfeito, onde ele fala, onde ele nos diz, no capítulo 17, que ele nos traz essa máxima que ficou para todos nós espíritas. Reconheces o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e o esforço que ele emprega, ou seja, em vida, para eliminar, para acabar as suas más inclinações, ou seja, as suas má tendências. Observe, meus irmãos, mas de que se trata isso? Más inclinações, más tendências. Exatamente são os nossos sentimentos negativos. Sentimentos esses que estão à frente de todos eles, origem de todos os sentimentos negativos, né? Onde derivam todos demais: o orgulho e o egoísmo. Percebam bem, meus irmãos, o orgulho e o egoísmo. A partir deles, aí tem o ódio, a vingança, a inveja, a maledicência. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso, se nós não nos transformarmos moralmente, isso é a nossa renovação moral, a nossa reforma íntima. Mas, partindo para o nosso livro, né, o principal livro, a obra básica que deu origem a todas demais, o Livro dos Espíritos. Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, na lei das leis morais e na lei do progresso, ele fala o seguinte, na questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? O que é que nos responde os nossos irmãos espirituais, a play de espíritos? Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas, quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência divina provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. E para arrematar, fechar essa pergunta, Kardec arremata: o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque tem de atingir o objetivo marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam durante séculos, explodem de repente e fazem desabar o edifício apodrecido do passado, que não está mais em harmonia com as novas necessidades e aspirações. Muitas vezes o homem percebe nessas transformações apenas a desordem e a confusão momentâneas que atingem seus interesses materiais.
Porém, aquele que eleva o pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. É a tempestade e a agitação que purificam a atmosfera após a perturbação. Bem, vamos conversar agora sobre o Evangelho no lar, né? E para iniciar, vou deixar uma perguntinha para vocês, mas eu acredito que normalmente a gente faz isso quando faz presencial. Eu vou perguntar e vou responder para ficar tudo bem claro. Aonde foi realizado o primeiro evangelho no lar do plano Terra? Na casa de quem? E quem o iniciou? Quem o implantou? Né? Mas para isso eu vou me reportar, né? Eu sempre faço isso, ao livro Jesus no Lar, de Ney Lúcio, psicografia de Francisco Xavier, onde nós sabemos que Jesus, né, sempre aproveitava alguns momentos quando ele ia descansar, dormir na casa de algum dos seus discípulos, né, e daquele pessoal que o acompanhava. Certa feita, ele saiu para orar, falar com o Pai, o nosso Criador, Deus, e ao retornar, ele encontrou lá na sala da casa de Pedro, todos uma conversação não muito importante, não edificante, não é isso? É que nós poderíamos dizer assim, uma conversação improdutiva, né? Mas Jesus, como eu falei no início, não perdeu sequer um momento de sua vida aproveitando tudo com muito amor e sabedoria para ensinar e exemplificar. E ele pede a Pedro, aproveita um momento, pede a Pedro para trazer os escritos sagrados, né? Desenrolados, os pergaminhos. E ele começou a desenrolar os pergaminhos, mas antes disso, ele pergunta, se dirige a Pedro e diz: Simão Pedro, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? Pedro ficou reticente, mas eu disse: mestre, naturalmente, escolhemos melhores peixes. Ninguém compra objetivos de pesca, ou seja, resto de pesca. Porque Pedro, como todos nós sabemos, era um pescador. Jesus sorriu e perguntou de novo. Vejam só, as questões, as perguntas, como nós dissemos no início. Jesus não perdia nenhuma oportunidade para trazer o ensinamento. Ele disse: Pedro, e o oleiro? O que faz para atender a tarefa a que se propõe? Pedro respondeu. Ele disse: ele modela o barro, imprimindo a forma que deseja. Não é isso? Então é isso. Vamos lá. E Jesus foi, olhou, sorriu e perguntou: como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que se pretende? E Pedro, muito simples e sem vacilar, responde: lavará a madeira, usará enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Vejam só, meus irmãos, né? Os melhores peixes, a melhor forma que deseja da peça, né? E a melhor peça bruta também, a madeira.
Jesus calou-se por um momento, por um instante, e asseverou: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro tempo da alma. A casa do mundo é a legítima exportadora de caracteres para a vida em comum. É lá onde se cria, onde se gera os verdadeiros caracteres para a vida em comum. Compreendemos, vejam só vocês, como é linda e perfeita a comparação que faz Jesus. Observe bem. E ele prossegue. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o oleiro prepara o barro, o marceneiro, a madeira para seu propósito, do contrário, não conseguiria alcançar seus intentos, como esperar uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? Vejam bem, a paz do mundo começa entre quatro paredes, sob as telhas a que nos acolhemos. Se nós não aprendemos a viver em paz entre meia dúzia de criaturas, como aguardar a harmonia das nações? Vejam só vocês. Então nós aqui temos sempre criticando, procurando, fazendo com que os dirigentes, governadores, prefeito, presidente, resolvam a questão. Como que nós, célula máter, fazendo parte de lá, entre quatro paredes, não conseguimos? Não é? Se nós não nos habituamos a amar o nosso irmão mais próximo, veja só, é muito difícil. Mas Jesus relançou o olhar pela sala modesta, fez um pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de nós e de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. Na mesa da tua casa é servido o pão de cada dia que recebes do Senhor. Por que não instalar em redor desta mesa a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e nos pensamentos edificantes? O Pai que nos dá o trigo através do solo, envia-nos a luz através do céu. Vejam só, meus irmãos. E aí, Pedro calou-se, olhou e disse assim: Mestre, seja feito como desejas. E Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria, havendo então na terra, na casa de Pedro, o primeiro culto cristão do lar. Vejam só, meus irmãos, o que Jesus nos traz? Primeiro, evangelho no lar. E ele trouxe essa livro maravilhosa e fez essa analogia com os três profissionais. Sempre queremos o melhor. Mas prosseguindo, dizemos aqui, vamos fazer mais três perguntinhas que nós vamos responder mais na frente. O que é evangelho no lar? Para que o evangelho no lar? E como fazer o evangelho no lar? Tá? Mas, logo após que eu faço essas perguntas, eu gosto de esclarecer que o evangelho de Jesus não tem propriedade. O evangelho é de Jesus. Lembre-se, de Jesus. Os nossos irmãos católicos, esse encontro, eles chamam Texto de Maria. Os nossos irmãos protestantes, culto, célula, e por aí vai. Ele tem sempre um nome para esse encontro. Os nossos irmãos mormon chamam Evangelho no lar. Nós espíritas chamamos Evangelho no lar, Mensageiro no lar. Tá certo? Mas o importante, meus irmãos,
O ideal seria dizermos, lá em casa, na nossa família, temos um lar. Aí sim, é o que nós temos que desejarmos para nós, angariarmos para nós. Que nossa casa, na nossa família, teremos um lar. Bem, dito isso, vamos passar agora para uma explanação mais detida, mais pormenorizada, para que nós possamos aí vermos a importância do Evangelho no lar. Há aqueles que, pela dedicação à causa cristã, se vincula a várias atividades, neste ou naquele núcleo religioso. Alguns falam às multidões, preparam dezenas de pratos de refeição para quem tem fome, aplicam passe reconfortante, ajudam a comunidade, atitudes indiscutivelmente louváveis. Mas e o evangelho no lar? Geralmente o esquecem ou afirmam não ter tempo. Caro irmão, agir assim é desprezar o seu refúgio mais sagrado, o lar. É dali que retira a energia para ir à luta. Antes de ir para fora, volte-se para dentro. Não pode permitir que seu lar seja invadido por entidades perversas. Ponha-se em guarda. O evangelho no lar é o único meio eficaz de preservar sua morada. Caso os outros moradores da casa se mantenham à distância, não se preocupe, faça sozinho, pois na verdade não estará sozinho. Terá presença espiritual. Mais tarde eles participarão. Lar sem evangelho é lar desprotegido. Lar sem evangelho é morada de espíritos perturbadores. Lar sem evangelho é só casa, não é lar. Vamos refletir sobre tudo isso que eu passei para vocês agora, narrar. Por isso que nós vamos agora voltar para aquelas 3 perguntas anteriores. O que é evangelho no lar? Para que e por que o evangelho no lar? E como fazer o evangelho no lar? O que é evangelho no lar? Vamos definir, né? Vamos conceituar e dar uma denominação o que seja evangelho no lar. Evangelho no lar é uma reunião fraterna dos componentes do lar, das pessoas que moram no lar, dos habitantes do lar, sob o amparo de Jesus. Poderíamos também dizer que evangelho no lar é o estudo do evangelho de Jesus no lar, que constitui significativo recurso e contribui para o equilíbrio de todos os membros do lar, ou seja, da família. Poderíamos também definir o evangelho no lar como sendo, né, aquele momento sublime onde a família se reúne para uma conversação saudável em torno dos evangelhos de Jesus. E é também um momento propício, indicado, e nós agradecer pelas bênçãos até então recebidas. É isso. E o que nós poderíamos fazer? Assim, vamos resumir o que é evangelho lá. É o estudo do evangelho de Jesus em família. Pronto. Sem muitas delongas. Agora vamos passar para o para quê e o porquê. Ou seja, qual é a finalidade? Qual é o objetivo de realizarmos o evangelho lá? A finalidade, o nosso objetivo que nós temos de estudar o evangelho lá é para quê? Para quando nós estudarmos o evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, a qual nos possibilita compreendê-lo em espírito e verdade, facilitando assim pautar nossas vidas
segundo o ensino genuíno de Jesus. Poderemos continuar procurando saber, mas para que temos que fazer o evangelho lá? Para que nós possamos criar nos lares o hábito salutar de reuniões evangélicas, para que os mesmos despertem e acentuem o sentimento tão necessário de fraternidade que deve existir em cada criatura. Mas para que fazer o evangelho lá? Por aquele momento oportuno de paz e de compreensão que nós vamos sentir, unir cada vez mais as criaturas, proporcionando uma vivência bem mais tranquila, equilibrada e amorosa. Para que fazer o evangelho lá? Para que se possa higienizar o lar pelos pensamentos e sentimentos elevados, permitindo desta maneira a mais fácil influência dos mensageiros do bem. Para que fazer o evangelho lá? Para que se possamos ampliar o conhecimento literal e espiritual do evangelho, para oferecê-lo com segurança a outras pessoas. E continuamos. Para que fazer o evangelho lá? Para facilitar no lar e mesmo fora dele o amparo espiritual que nos é tanto necessário para que enfrentemos as dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da oração e da vigilância, consoante os ensinamentos de Jesus. Para que fazer o evangelho lá? Para que nós possamos elevar o padrão vibratório dos componentes lá, a fim de que eles cooperem com a eficiência com o plano espiritual na construção de um mundo melhor e de uma humanidade mais feliz. É isso, meus irmãos. Vamos parar por aqui, porque se nós fôssemos, nós iríamos nos estender. Nós sabemos que, para que nós possamos fazer o evangelho lá, temos um objetivo muito simples. É que a prática dele nos conduz ao aprimoramento moral. Vamos passar agora para a terceira pergunta. Como fazer? Como fazer isso em comum acordo? Os familiares decidem qual dia da semana vai realizá-lo, né? De domingo a sábado, né? Que a semana nós sabemos que começa no domingo. Escolhe aquele dia mais indicado, que a pessoa possa todo estar reunido. Ultimamente nós estamos percebendo, devido aos compromissos do dia a dia, as familiares normalmente têm problema de transporte, de faculdade, né? Do próprio trabalho. Então, normalmente a gente, não, faça no sábado, no domingo, né? Mas outras famílias já fazem, procuram sempre um dia na semana que possa realizar o evangelho lá. Pronto. Escolhido, estabelecido o dia da semana, o horário, vamos iniciar o evangelho lá. O evangelho lá inicia-se com a prece simples e espontânea. Após, fazemos, recomendado até pela estudante superior, alguns fazem, outros não fazem, que nós leiamos uma página espírita, né? Para que se possa harmonizar e equilibrar o ambiente, o lar. Nós recomendamos sempre aqueles livros da coleção de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz e Pão Nosso. Existem outros, como Jesus no Lar, Tua Casa, de João Nunes Maia, Agenda Cristã e por aí. Fica a critério de cada família. Tá certo? Pronto, feito isso, feita a leitura, aí nós passamos a sim, estudar o Evangelho de Jesus. E nós, espíritas, recomendamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que podemos realizá-lo de duas maneiras, né? Abrindo aleatoriamente, ou seja, a esmo, né, o livro, e ali também vai trazer lições maravilhosas. Ou
A outra forma, também como um acordo, estudá-lo por sequência, ou seja, metodicamente, capítulo por capítulo. Daí, trazer exatamente os ensinamentos, né, reflexões sobre a lição, e eu chamo sempre a atenção. Não vamos transformar o evangelho lá no tribunal inquisitório. Não vamos polemizar. Então, feito isso, vamos fazer a prece final também, simples e espontânea. Vamos finalizar, estamos próximos do término da nossa conversação, mas para concluir, eu sempre gosto de deixar uma mensagem para que vocês possam refletir. O evangelho lá é recomendado pela espiritualidade que nós o façamos no máximo em 30 minutos. Né? E isso uma vez por semana. Se vocês perceberem, 30 minutos cada semana, né? O mês normalmente são 4 semanas, meia hora, mais meia hora, mais meia hora, mais meia hora dá 2 horas. Um mês. O ano tem 12 meses. Isso vezes 12 dá 24 horas. Veja só, meus irmãos, durante o ano nos dedicamos, ou seja, muitas pessoas acham que é um sacrifício, a um dia para Jesus. Em 365 dias, um dia, 24 horas, dedicamos um dia para estar com Jesus. Meus irmãos, abramos as portas dos nossos lares para que Jesus possa vir fazer morada conosco. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Também gostaria, antes de concluir mesmo, agradecer a essa casa, o convite que nos foi feito para que pudéssemos aqui trazer essa mensagem de luz. Boa noite e que Deus nos abençoe. Assim seja.